Fala comigo, meus camaradas. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe aí, que é para dar essa força, beleza? Porque hoje a gente vai debater um projeto aí que foi aprovado na Câmara dos Deputados que visa aumentar, né, a pena de alguns crimes como furto, roubo, latrocínio, entre outros, né? O que acontece? Aí o Kim Kataguiri ele faz um vídeo de uma entrevista, né? Aí bota lá bem para chamar atenção, né? Para chamar a atenção do pessoal totalmente contra Lula, né? Aí dizendo, não, porque o governo vai vetar. Ainda que vete, né, é muito fácil desse veto ser derrubado, que depois pode ser, o próprio Congresso pode chegar lá e, enfim, reverter esse veto. Então isso não seria um problema. O fato é que existe de fato um clamor social por esse aumento de pena. Só que até por conta de uma questão importante aqui, como por exemplo da influência da mídia no processo penal, eu indico vocês alguns vídeos do camarada Chavoso da USP, por exemplo, falando sobre populismo penal, né, midiático e por aí vai. Mas tem vários livros, eu estou com um aqui fácil aqui, mas tem vários, né, de criminologia, como Vigiar e Punir também, né? Mostra toda a história assim das penas e tudo mais, né? E que isso é um critério já batido, assim, historicamente. César Beccaria também no livro Dos Delitos e das Penas, que falava que a questão não é a dureza da pena, mas a certeza da punição. Então, uma coisa que eles utilizam muito aqui é que não tem encarceramento em massa, porque apenas de 6 a 8% dos homicídios no Brasil são solucionados. Sendo que isso, na verdade, é um critério que só comprova o encarceramento em massa, primeiro pelo nível de população carcerária que nós temos, né, que é a terceira maior do mundo, certo? Estados Unidos está lá em primeiro, não é isso? Que é o grande espelho deles, né? E é justamente por isso, por essa falta de inteligência, de investigação adequada, que a gente tem uma população que é presa de forma bastante errônea, através de critérios racistas, através de critérios sociais, políticos e econômicos. É isso que acontece, a grosso modo, aqui da nossa população carcerária, certo? Então, qual é a solução? Criar mais presídios, não é isso. Tampouco seria aumentar as penas, porque com base só nesses livrinhos e nesse vídeo aqui que eu indiquei para vocês do Chavoso da USP, por exemplo, a gente pode debater muito bem que o critério de aumentar a pena não vai reverter a situação da criminalidade. Fosse assim, a gente vem numa escalada. A gente vem numa escalada do crescimento da criminalidade e nessa escalada também histórica de aumento das penas. Isso não funciona. Só que é uma questão que tem um clamor popular, um clamor público. Mas a gente precisa direcionar, principalmente o público, né, da esquerda, os comunicadores, saber direcionar isso, né, para não parecer que a gente está passando pano aí para bandido, porque não é o caso. A gente tem que apontar aquilo que pode resolver os problemas. E é com mais inteligência, é debatendo as estruturas sociais da dinâmica do capital, do capitalismo, que faz com que as injustiças sejam perpetradas, de maneira que a gente não consiga reverter socialmente tudo aquilo que nos assola. Então veja que na pandemia eles falavam muito, né, de que se ficar tudo fechado vai aumentar a pobreza e tal, e aí a criminalidade vai crescer. Então veja que agora eles esquecem esse argumento, não é isso? Então perceba como é importante a gente direcionar e saber comunicar como a gente pode resolver isso. Resolver essa dinâmica totalmente estrutural que faz com que o crime esteja sempre em uma crescente, né? E aí veja, o aumento da pobreza. A gente tem que falar disso, o aumento da pobreza. O Brasil volta ao mapa da fome. E eles negam, né, que existem milhões de pessoas que passam fome, porque eles eles não gostam da realidade, né? Então tentam sempre, de alguma forma, se esquivar. Mas veja que isso, o aumento da criminalidade está totalmente associado com isso. A volta do Brasil aí ao mapa da fome, a pobreza que vem crescendo e, em resumo, a crise do capitalismo que provoca tudo isso, certo? Ainda mais um mundo assim totalmente globalizado pela dinâmica do capital. Então isso tem acontecido mundialmente, guerras e por aí vai. Então a gente tem que saber comunicar isso. O aumento de pena, ainda que o presidente Lula vete, claro que seria uma medida impopular, né? Só que a gente tem que saber direcionar o que é que vai solucionar esses problemas. E saber apontar que a criminalidade está crescendo e que pese aumento de penas aí gradativamente vão acontecendo, aprovações de lei e tal. E é um critério que não pode só ser permeado pelo direito penal. A gente tem que debater isso politicamente, economicamente. A gente tem que debater, por exemplo, qual é o impacto da privatização dos presídios, qual é o impacto de um arcabouço fiscal. Tudo isso está também atrelado a esse debate. Então a gente não pode se apegar a esse populismo, a essa influência que eles tentam colocar e não aponta os verdadeiros problemas que de fato causam o encarceramento em massa, o que de fato, se eles negam o encarceramento em massa, então os problemas que de fato geram a criminalidade.
Não vai ser com aumento de pena, pura e simplesmente, que vai resolver isso. Beleza? Esse é o vídeo curtinho. Tamo juntos. Curta, comente e compartilhe aí, meus camaradas.